A década de 90 estava meio insípida para o rock nacional, comparado à década anterior, a década de 80, onde tivemos grandes bandas. Em 94 foi um ano que foi marcado por várias bandas de pop rock lançar disco, dentre eles o Chico Science com o primeiro LP. Em abril de 94 foi lançado então Da Lama ao Caos, do Chico Science. O que esse disco representou quando você ouviu ele pela primeira vez? Esse disco a mim representou como uma mudança de pensamento, quebra de preconceitos, eu diria. De preconceitos, é assim. Primeiro porque é uma geração na qual eu estava assim, só era alegria na minha vida, Sim. né? E naquela fase de 90, 92, 94, 95. E eu ouvia muito o grunge que vinha, o movimento pelo disco Nirvana, Nevermind, daquele bebê, bebê na capa, sim, né? Que estourou a banda pro mundo todo, né? E aquele outro disco do Pearl Jam, que é o primeiro, que até hoje ainda a banda quando toca, 50% do repertório é daquele disco, né? É verdade. 50% daquele disco tá no repertório ainda, né? E esses discos, entre aspas, parecia que estavam assim... E o que aconteceu comigo, na verdade? Eu sempre ia muito a Joinville. Lá tem uma loja até hoje chamada Rock Total. E, de repente, um daqueles sábados, eu estava, por exemplo, todo sábado, aquela loja, até em função que estudava no período da noite em Joinville, algumas pessoas começaram a mostrar um disco com um caranguejo na capa, assim, né? Um fundo negro e um caranguejo. Todo chamou a atenção. Colorido, exatamente, banda nacional. E o dono da loja comentou, não, esse aqui tem uma banda lá do Nordeste. Do Nordeste? Mas é bem legal, é bem bacana, tem uma guitarra super legal, né? Então... que a gente não tinha o Nordeste associado com rock and roll, né? Exatamente. Era tipo Raul, camisa de Vênus e acabou. E pode ser alguma, exatamente. E o cara, o cidadão da loja, colocou a faixa título do disco, Da Lama ao Caos. E, inclusive até o Sepultura recém fez uma cover dessa música. E a guitarra dessa música, dessa música em específico, é um riff que tem assim... O riff é bem pesado, bem pesado, exatamente. É bem marcante. E daqui a pouco, disso aí eu botei num fone e comecei a ouvir as outras. Umas coisas muito interessantes, assim, sim, né? Sim. Bateu, né? Exatamente. Duas coisas que ficou martelando, depois que quando eu continuar ouvindo esse disco daquela vez, são frases assim, uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. A Praieira. A Praieira. E uma outra música também que me marcou muito desse disco, já de cara também, uma outra frase também, que a cidade nunca para, a cidade só cresce. Então isso me marcou já no primeiro de impacto. Sim. E eu não tive dúvida em comprar aquele disco na época. Foi um disco de vinil. Foi amor à primeira ouvida. Foi amor à primeira ouvida, não tinha dúvida. E aquela coisa, eu não ouvia música nacional. Claro que eu ouvi nos anos 80 aqueles discos, os clássicos da Legião Urbana, né? Os discos Titãs. Mas no meio daquela coisa envolvida naquela cena... Não te chamava tanta atenção, não chamava atenção como esse disco... Ele estava desfocado, e naquela loja em específico, vendo de fora assim, aquele disco estava desfocado. Né? Sim. Hoje, você vê que esse disco, no ano de 95, um ano depois lançado aqui, foi lançado nos Estados Unidos, é considerado o décimo disco, o 10º melhor disco lançado naquele ano nos Estados Unidos. Né? E até hoje no Brasil, pela revista Rolling Stone, esse disco é considerado o 13º melhor disco brasileiro já lançado. Na lista dos 100 melhores da Rolling Stone. Exatamente. Perfeito. E é uma coisa assim... muito interessante, sim, né? Quando saiu esse disco, né, até na abertura do programa eu comentei, né, foi o ano que o Raimundos lançou o primeiro disco, que o Jota Quest, se não me engano, também lançou o primeiro disco e tal. Foi um retorno ao rock nacional, né, cantado
em português. Todas as faixas desse primeiro disco do Nação Zumbi, né, que tinha o Chico Science como o líder e o mentor, foi composta pelo Chico Science. E ele tinha muito isso que você falou das letras, ele tinha essa preocupação com a pegada, né, com a temática das letras, que sempre até no subtexto tinha uma crítica, alguma coisa social, né? E justamente também trazendo à tona algumas mazelas de Pernambuco, de Recife especificamente, né? Esse disco, na verdade, uma das coisas também que hoje, vendo de fora, 20 anos depois, tendo esse disco ainda, ouvindo esse disco, exatamente, são 22 anos de lançamento desse disco, né? Hoje eu vejo esse disco com uma outra leitura da importância, eu continuo ouvindo esse álbum com uma outra visão. Com uma outra percepção, talvez com a maturidade, né? E que percepção é essa? Esse disco foi responsável por toda uma cena em si, né? Na época o Recife, de acordo com dados, era dados do Diese, a quinta pior cidade do mundo para se viver. O Recife era uma cidade que tinha o maior índice do Brasil de crianças, de menores na rua, né? Maior índice de desemprego. Então é uma coisa assim. Sim. E é uma cidade totalmente cercada, né? Em volta de mangues. E o que acontece? As favelas no Recife estão no mangues. Então o que acontece é a questão do questionamento em si, desse lado social ecológico, né? Por exemplo, a ideia dos caras, caranguejo com cérebro, então o caranguejo seria o personagem mor dessa revolução, né? Sim, era tipo a peça primordial, né? Tanto é que nos vídeos, movimento. Quando você vê o Chico Science, ele tenta sempre imitar um caranguejo no palco. Na coreografia. Né? Na coreografia, exato. Perfeito. Então, o primeiro clipe que passava direto na MTV foi gravado, né? No Mangue e tal. Sim, e traz isso. E o que acontece aí que toda essa cena em si faz um questionamento ecológico. Então é um movimento completo nesse sentido, né? Sim, sustentável. Sim. E desde movimento cultural, e isso se espalhou, mudou o Recife, o Pernambuco, a cena do Pernambuco pós isso, total. Né? Desde o cinema, das artes. Ele pode ser considerado o marco inicial do movimento que nós conhecemos hoje como Mangue Beat, né? Sim, foi. Que tinha uma galera já ali na cena, como a gente falou antes de começarmos a gravar o programa, né? Tinha uma patota, uma turma fazendo uma música, fazendo arte e tal, que em determinado momento, com as mesmas ideias que se juntaram. Tinha o Fred 04, do Nação Zumbi, do Mundo Livre. Né? Tinha uma galera ali meio que antenada, onde, claro, o cara que se destacou foi o Chico Science, até pela tragédia que foi dele ter morrido supernovo e tal, né? O Fred 04, que é do Nação do Mundo Livre, ele chegou a escrever um manifesto, né? Exatamente, é uma banda um pouco mais antiga que o próprio Chico Science e a Nação Zumbi, né? E ele mesmo criou o manifesto em si, o manifesto do Mangue, né? Fala essa questão do questionamento ecológico em si que se tem. Então é muito interessante disso. E o Chico Science, a partir disso, o Chico Science botou aquela ideia da parabólica na lama, né? O que é essa parabólica na lama? Parabólica fincada no mangue. Que essa música em si cria os ambientes, principalmente do maracatu, que é um das, junto com o frevo, né? Sim. Mas o maracatu está na essência da música do Chico Science. E cria, digamos assim, que você usa a música regional, mas com essa parabólica para fora. Perfeito. Então, as influências externas em si, do hip hop, o Chico Science sempre parece-me que era um cara muito ligado nas coisas, né? O aeroporto, a livraria do aeroporto do Recife era que chegava as novidades, que ela frequentava sempre lá. Né? Então, inclusive, um dos caras da banda dele, que hoje é o atual a Nação Zumbi, tá aí, continua lançando discos, tocando toda hora, exatamente. Infelizmente não temos mais o Chico, faz né? uma música única, identidade um pouco diferente dos primeiros discos com o Chico Science, que foram só 2 discos, na verdade, né? Mas continua o Caos e o Afro-Ciberdenia. Isso. Que vale a pena ouvir realmente Total. a música do Nação Zumbi. E ali estava E eu acho que as letras não envelheceram, né? Acho que como a temática que ela aborda, ela se torna ainda está atual, né? Sim, com certeza. Te faz refletir. Exatamente. Que eu te comentei, né? O parceiro Chico Science trabalhava no aeroporto, então tinha, que é atual vocalista hoje da banda, né? Mas esse movimento em si
ele traz, digamos, e na época, porque Recife estava fora do eixo do sul. Eles chamam lá do sul, mas é do sudeste, na verdade, que a gente está aqui no sul, né? Então, na verdade, eles estão no nordeste ainda, né? Pernambuco. E se tem um comparativo muito com o movimento que foi uns anos antes, já no final dos anos 80, que é o movimento de Seattle, que a gente falou na abertura, né? Então se compara muito daquelas bandas, porque uma banda não imitava a outra, fazia um som diferente do outro. E todas tocavam junto e todas iam prestigiar uma outra. E então, assim como Seattle, como você bem observou, estava distante do eixo ali, né? Recife também, do eixo Rio-São Paulo, tá? Que onde era que a cena acontecia, né? E depois desse disco, Recife, Pernambuco, né? Continua sendo um referencial de bandas interessantes até hoje, né? Sim, com certeza, né? Com certeza. As gravadoras investem, estão sempre de olho ainda e tal. Você vê que lá, né, no caso do Mundo Livre, saiu o Otto, faz discos fantásticos, né? E eu acho que é uma cena que se alimenta bem ali mesmo, sabe? Tem um público consumidor muito grande. E voando mais lá atrás na história da música, eu traço um paralelo do movimento Mangue Beat como o que aconteceu na década de 60 com a Tropicália, né? Que foi um movimento musical, mas que englobou esteticamente cinema, teatro, né? Outras manifestações culturais ali para dar voz e vez para aquele trabalho ali. Sim, na Tropicália você tem aí também o cinema, né? E o cinema, e lá no movimento do Mangue, do Recife, também deu uma alavancada no cinema regional também, né? Inclusive Baile Perfumado, que é um filme que marca, digamos, o início disso aí, desse movimento, a trilha sonora é do Chico Science. É do Chico Science. E é muito bom o filme, né? É interessante que conta esse filme. A trilha casa bem. Esse filme conta a história do Virgulino, do Lampião, de Maria Bonita, né? E baseado em muitos fatos reais. É de um mascate libanês que é um cara que tem contatos com o Virgulino. Sim, com a exato, é um cara que gostava de fotografia. Com o grupo, né? De Lampião, gostava de fotografia. Exato, gostava de fotografia, fazia. E agora, só com a liberação em si dessas imagens que surgiu o filme, né? Então é um filme muito interessante. Foi construído em cima dessa história, assim. Filmes que vale a pena ser visto, né? E isso, tu falou que não ouvia tanta música nacional, né? Como passou a prestar atenção. Isso te abriu mais os ouvidos para a música nacional, para a produção nacional, ou para outros trabalhos com essa pegada? E confesso assim, que na época, quando eu descobri esse disco, eu gostava muito dessa parte underground, né? Só que sempre aquela coisa da música em inglês, já me combinava, no tempo do punk rock, dessas músicas, né? E isso me abriu e, digamos assim, me fez também ver outras coisas, né? Hoje eu carrego isso comigo, digamos, você pode ver, desde um escritor regional, aquela coisa, às vezes a gente acha assim que o cara vem de longe, daqui a pouco você vê que do teu lado tem coisas tão interessantes. Não deixa nada a dever. E assim foi na música, né? Então, e assim em muitas situações aí, né? Entendi. Mas com certeza mudou na minha questão naquela época, questão de preconceitos, né? Aquela coisa de... Tem gente que, eu não ouço música nacional, né? E principalmente essa coisa de misturar tambores, né? A música de Chico Science, o que é? É um baixo, uma guitarra, né? A voz, e não tem uma bateria em si, são percussões. Não usa pratos, né? São percussões. Quem produziu o disco foi o Liminha, né? Exatamente. Que saiu em abril de 94, produzido pelo Liminha, e os fãs da banda mais antigos de Recife ficaram meio puteados com a produção que o Liminha deu meio uma limpada no som. É que assim, era uma música muito diferente, tanto que no lançamento ele não foi bem recebido pelo grande público e pela crítica, não pela qualidade do trabalho, que é excepcional, pelo som diferente, né? Tudo que é meio diferente causa estranheza no início, né? Mas depois eu acho que isso foi rompido e tal, pela qualidade da banda, né? Graças a Deus, que bom que isso foi rompido, esse preconceito, e justamente eles faziam muita mistura de ritmos, né? O maracatu, né, que são ritmos tradicionais lá de Pernambuco, o frevo, mas traziam o soul, o rock, o funk, o hip hop. O hip hop. Essa frase da gravação do Liminha foi bem interessante, que está justamente nesse livro aqui, que eu considero uma bíblia. Tu tá lendo o livro? Eu li esse livro do Frevo ao Mangue Beat, José Teles. José Teles é um jornalista. E tu tá indo para Recife agora, Eu tô indo para Recife agora, final do mês, inclusive, né? Eu volto lá, mas com outros objetivos. Sim. Claro que a primeira vez que eu fui ao Recife
foi para ver os lugares, os bares que esses caras frequentavam. Sim, Para sim. ver alguma cena disso aqui, né? E tem sim essa cena, a cena cara... muito acessível, Aham. né? E o José Teles é o E ele jornalista fala do da Jornal do produção do Comércio. disco? Ele fala, digamos, desse risco que você acabou de dizer com relação do Liminha, né? Que diz assim que era um medo de produzir com Liminha porque o cara é um personagem muito forte. Sim, então você sim, tem que ser total. mais forte que a dele para não prevalecer a dele. Inquestionável a qualidade do Liminha como que músico, produziu como produtor. grandes discos do Titãs. Sim, né? o Cabeça de Dinossauro foi produzido pelo Liminha e tal. Então, esse livro aqui é a bíblia em si, Sim, do Mangue Beat, bacana. né? E é o jornalista que, digamos, do Jornal do Comércio, que seria como o Diário Catarinense de Santa Catarina, né? Fica a dica então, José Teles, do Frevo ao Mangue Beat. Exato. Legal, legal. É bem interessante esse livro que traz toda... E ele traz essa cultura pernambucana, porque fala do frevo no início, e o frevo tá no Carnaval do Nordeste inteiro, se espalhou, Sim, né? sim. Que vem do interior do Pernambuco, né? Também é uma coisa muito interessante. E toda essa onda que veio, né? E que ficou, que permaneceu, então é uma coisa... Legal. Não, e eu fico muito feliz, assim, já faz um tempo que eu queria te convidar para participar aqui do Discoteca Básica. Tu é um cara bacana, inteligente, que eu admiro, gosto de conversar, sempre é um bom papo. E eu fico muito feliz quando eu pergunto assim para o meu convidado qual disco que foi influente na vida dele e é um disco nacional. Não que eu desmereça, pelo contrário, sabe? Eu adoro Beatles, eu adoro Led Zeppelin, Pink Floyd e tal, mas quando o cara tem um disco na vida dele, assim, que fala, porra, o disco que mudou a minha vida é um disco nacional, porra, eu fico mais feliz em fazer o programa, assim, sabe? Sabe, Sal, é bem interessante porque tu pensa assim, que a gente às vezes quando gosta de música, eu sou um cara criado, eu respiro música. Claro. E na época assim, quem é o cara da música que tu queria ser? Eu diria assim, eu queria ser o Joe Strummer lá do The Clash, pelas atitudes e questionamento, que traz essa posicionamento linha, que é um social, pouco exatamente posicionamento social e tudo mais, essa contracultura. Você vê daqui a pouco tem um cara no teu país, do interior do teu país, que tem tá ali as mesmas ideias mesmo discurso. e fazendo um som tão bacana quanto, né? Então é isso aí. Deixa o recado então pra galera ouvir Da Lama ao Caos, do Caos à Lama. O homem roubado nunca se engana. É isso aí. Então, galera, Charles, obrigado pelo bate-papo. Obrigado a você, Sua presença aqui no Discoteca Básica e até um próximo programa. Obrigado.